Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Olá, começa agora mais um programa Destaques e com os Jogos Olímpicos de Paris 2024, a crescente demanda por resultados excepcionais nas modalidades coletivas tem levado técnicos e atletas a buscar estratégias para otimizar o desempenho. Entre essas, a psicologia do esporte tem se destacado como uma área da psicologia essencial para melhorar a coesão e o desempenho de equipes esportivas. Sobre esse assunto, eu conversei com a psicóloga Bárbara Mendes Dotti. Confira. A gente falar sobre, eu que agradeço a tua presença aqui com a gente, para a gente falar sobre essa importância que existe, né? A gente viu aí a Rebeca linda, maravilhosa, conquistando o ouro, mas nas entrevistas que ela deu, ela foi muito assertiva em dizer que ela estava tranquila, né? Que ela tem um acompanhamento psicológico, e aí a gente vê essa geração chegando e feliz, né, por ter esse amparo psicológico. Qual a importância desse momento? Não só, a gente está falando dos atletas de alto rendimento, mas como um todo, né? Como é que a psicologia pode atuar para os atletas? Então, na área da psicologia do esporte, a gente busca estudar mais esse contexto esportivo em si mesmo. Só que a psicologia do esporte ela não é voltada só para o alto rendimento, né? Óbvio que ganha mais destaque na hora das Olimpíadas, na hora de Copa, quando os atletas falam sobre o seu treino psicológico para melhorar a saúde mental, para melhorar rendimento. Mas a psicologia do esporte ela também pode te ajudar na atividade física, no exercício físico. Sabe aquela pessoa que começa a academia e não consegue continuar? Tem alguns motivos que envolvem isso e dá para a gente investigar e fazer a pessoa conseguir aderir a esse exercício físico, né? Ou até iniciar mesmo, sair do sedentarismo e começar a fazer alguma atividade física, uma caminhadinha, uma coisa assim mais leve. Pois eu acho que a gente, em diferentes fases da vida, a gente já deve ter passado por isso, né? Assim, vou começar na segunda-feira, ou então vira o ano, é sempre assim, né? Vira o ano, não, ano que vem eu vou começar, ano que vem eu faço a minha listinha lá de coisas. Então, próxima segunda, próximo mês, e sempre aí acaba que a pessoa né? não, acaba que ela não consegue botar isso na rotina e se sente tão fracassada e frustrada, né? De poxa, eu não consigo fazer o que eu estava propondo para mim. Mas, às vezes, um acompanhamento, né, psicológico adequado, terapia adequada, ajuda nesse momento, né? Exato. E melhora também nessa escolha mesmo de vida, tá? Eu consigo priorizar financeiramente, mas por que eu não estou conseguindo encaixar na rotina? O que é que tá, qual é o meu desafio? O que é que eu estou fazendo? Às vezes é aquela de, depois do trabalho eu vou pegar a roupa em casa e vou. Se você dá essa pausa para parar em casa, dificilmente você vai ter energia para continuar. Chegou em casa, você quer descansar, tem outras atividades para fazer. Então você acaba se sabotando nessa organização da rotina. Então na hora que você repensa estratégias, às vezes só esse detalhezinho de já levar o material para o exercício físico para sair do trabalho ou antes do trabalho já ir, não diminui a possibilidade dessa não ida, né? Se você parar em algum outro lugar. Dessa fuga, né? Eu confesso que para você que a gente, quando, por exemplo, o meu dia todinho eu tenho que sair com um bocado de sacola. É sacola da academia, é sacola do lanche, é sacola do almoço e é sacola da roupa, né? E da maquiagem. Então, porque não dá para parar. Se você for para casa, assim, não, eu vou me arrumar em casa, aí já foi, né? Chegou em casa, aí tem filho, aí tem coisa para fazer, aí tem filme, tem guloseima, aí você, então deixa para amanhã, o sofá né? E a cama gritam, né? Não é? A cama, só chamar o nome. A cama convidativa demais, né? Chega e diz assim, venha para cá, um filmezinho, um ar-condicionado, aí você, vou amanhã. Nesse caso, planejamento também é interessante? Sim, importante. E é importante também, já pegando o gancho da pergunta anterior, né? Os atletas, eles precisam ter um planejamento de carreira, por exemplo. Até a própria Rebeca já citou que ela está fazendo psicologia, né, na graduação. Então, daqui a pouco eu vou ter uma colega de trabalho medalhista. Pois é, e que bom, não só ela ter falado isso, mas até a Biles também, né? Uma atleta daquele porte igualmente dourada, igualmente preciosa, né? Nossas meninas, nossa Rebeca e a Biles também para os Estados Unidos, né? A importância que elas têm
como um todo para os países respectivos delas, né? E aí, nesse caso, elas têm esse discurso, né, bonito de falar, né, de que é importante ter um acompanhamento da cabeça, né, para que a cabeça não comande o corpo todo e naquele momento ela acaba sucumbindo, né, pela pressão, porque a gente vê um país inteiro que às vezes nem sabia que era, nem tinha ouvido falar quem são, né, porque infelizmente tem um país que não acompanha muitos atletas afora futebol, né? A gente tem essa mania de só durante as Olimpíadas saber quem é, se conquistou, ótimo, parabéns, e aí deixa de lado. Mas essa pressão toda que se dá em cima dessa pessoa, né? O acompanhamento que tem que ser dado para essas meninas, não só do período, mas antes também, né? É bom e importante falar sobre esse acompanhamento anterior, né? Sim. Geralmente o trabalho dos psicólogos do esporte são anterior à competição, durante a competição e pós-competição. O anterior vai ser o planejamento, né, a organização ali. Durante a competição vai botar algumas coisas em prática e no final da competição vai verificar como é que tá. Mas é curioso que a própria Rebeca também traz que ela tá com psicoterapia clínica desde muito nova. Então isso também deu um apoio para ela. Pelo que eu entendi, ela citou muito mais a psicologia clínica do que a psicologia do esporte em si. Então, é um outro ponto também bacana, porque é lembrar que esses atletas, eles são humanos, né? Então, na hora que eles conseguem fazer esse treinamento psicológico desde novos, já nessa iniciação esportiva, já dá mais suporte também. É curioso quando ela vai falar sobre o que é que ela estava pensando durante a execução de alguma das atividades que ela faz, ela sempre fala que estava pensando em outras coisas. Porque o máximo que ela podia fazer, ela já fez, agora ela só vai executar. Então isso mostra também um preparo psicológico e consciência. Ela sabe do que ela já treinou e agora ela vai desempenhar o que ela conseguir. Então ficar pensando no que ela precisa fazer não vai ajudar, fora que quanto maior a exposição, maior essa pressão. Então é muito curioso e necessário que esses atletas eles falem sobre. E a gente sabe desde que os esportes existem que a psicologia do esporte ela vem auxiliando os diversos atletas. Só que aqui no Brasil ela é reconhecida como profissão, como especialização da psicologia desde 2000. E só agora, em 2020, de 2020 para cá, que a gente tem falado mais sobre psicologia do esporte, sobre a importância de cuidar do pilar mental, né? Porque geralmente a gente só fala do fundamento do esporte e do esforço físico. Mas tem o pilar mental ali que, se não tiver alinhado junto com os outros dois, pode sim desequilibrar esse atleta, fora o excesso de pressão que o próprio atleta carrega, não só a pressão externa. Então, é uma cultura bem legal que a ginasta tem mostrado, a ginástica, na verdade, é que elas não concorrem uma com a outra, elas concorrem consigo. Pois é. Porque elas ficam tentando se disputar para ela ser a melhor do que ela já foi. Então isso faz um movimento, né? Porque quem está no topo acaba perdendo um pouco o estímulo para continuar treinando, para trazer coisas criativas, porque já estou no topo, posso relaxar. E no caso delas, não, elas não pensam nesse ranking. Elas olham o que é que elas fizeram e o que é que elas querem melhorar. E criam essa rivalidade, às vezes, né? A gente nota isso desnecessário. Elas já falaram que não tem isso de rivalidade, de que eu sou melhor do que a outra, que aí ela vem conversar comigo para me desestabilizar. Pelo contrário, elas são amigas mesmo, são parceiras, e é criada uma rivalidade sem necessidade, né? Que acaba tentando, de uma certa forma, desestabilizar esse atleta, né? E você fala uma coisa importante das atletas, mas também se você se apega, por exemplo, para quem está fazendo um vestibular, né? Um Enem, poxa, eu vou estudar, na reta final, na véspera eu vou estudar tudo. Não adianta, né? Tenta relaxar um pouco. Pressão, exato. Faz o que é para ser feito, né? Durante o período, e quando estiver na reta final, vai ver receita, como ela disse, né? E é curioso porque a gente brinca, né, nós entre profissionais de psicologia,
que a psicologia do esporte ela pode atuar em qualquer local que tiver um ser humano ali querendo competir com alguém. Pode ser no vestibular, pode ser no curso profissionalizante, pode ser em qualquer espaço. Onde houver a competição, a gente consegue treinar aquele atleta, aquela pessoa, para desempenhar o máximo que ela conseguir. Hoje a gente trabalha isso na perspectiva de equilíbrio, a gente não busca alto rendimento pelo rendimento, né? A gente tenta trazer um equilíbrio para esse atleta, para ele também lembrar que ele é um ser humano, para ele também lembrar que ele tem que ter momentos de leveza, né? E aí, na hora que você vai trazendo isso para outros âmbitos, como o vestibular, que tem muita pressão ali envolvida, que envolve quase que um país inteiro, né? Quando você fala no aspecto do Enem. Então, são muitos aspectos de pressão que se compara, assim, a outros esportes, né? A outras formas de competição. E que quanto mais você vai entendendo que descansar também é competir, relaxar também é necessário, que é importante incluir distração na sua rotina de planejamento de estudos, você vai entendendo também essa potência da aprendizagem, né? Então, é muito legal isso. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez pela conversa. Que bom de poder falar de saúde mental aí dessa forma. Todo mundo precisa, né? Não, Sim. isso tinha que ser obrigatório, não é verdade? Obrigada mais uma vez. Obrigada também. Até a próxima. E a gente fala sobre a campanha Agosto Branco para alertar sobre o câncer de pulmão. Sobre esse assunto eu conversei com Luciana Castro, ela é oncologista clínica. Doutora Luciana, obrigada pela sua presença aqui com a gente para falar desse tema importante, né? Que é o câncer de pulmão. A gente se preocupa muito com relação a isso, sobretudo agora esse período, muita gente usando vape, né? Utilizando ainda de um cigarro que não tem nem sequer registro, né? Como é que a gente pode conversar com os jovens, conversar com as pessoas que esse tipo de costume, né, tem que ser abolido de fato? Isso, exatamente. Eu concordo que o vape inicialmente ele veio como uma tentativa de melhorar a saúde pública, fazendo com que pessoas que fumassem um cigarro de nicotina passassem a fumar um cigarro que teoricamente seria menos nocivo à saúde, principalmente no Reino Unido, viu essa demanda. No entanto, acabou acontecendo um fenômeno mundial em que pessoas que não fumavam o cigarro usual passaram a fumar o vape. Então, meio que aconteceu algo que veio para ser positivo, acabou sendo negativo. Então, hoje nós temos muitos jovens que não fumavam cigarro normal, usando vaping. E a maneira mais objetiva que eu vejo de conversar com esses jovens é realmente mostrar que hoje a gente já tem estudos que comprovam que o vape ele faz mal para a saúde, ele causa doença pulmonar, ele não é tão inocente assim quanto a gente pensava, e que se aquele jovem ele não tinha o hábito de fumar cigarro, já não tinha esse hábito, ele entrar no mundo do vape vai trazer muito malefícios para a saúde, principalmente a longo prazo, né? Eu acho que é importante a gente frisar que não só aumenta risco de câncer, mas também risco de doenças pulmonares, como a fibrose, que muitas vezes não tem cura também. Pois é, e aí é nesse momento agora dessa campanha, né, Agosto Branco, para justamente conscientizar as pessoas, né, que a gente, dessa doença que, nossa, tantas pessoas já perderam a vida, né, parentes próximos, de algo que a gente podia, às vezes, evitar, né? Isso, o câncer de pulmão, hoje nós, no mês de agosto, né, ele é considerado o agosto branco, que é o mês da conscientização do câncer de pulmão, que às vezes é um câncer que não é muito falado, ele é um dos principais, ele é um dos mais comuns tipos de câncer, só perde por câncer de próstata e por câncer de mama, então assim, ele realmente é muito frequente, só que as pessoas não sabem, e eu acho super importante alertar a população, que existe rastreamento, existe screening, então do mesmo jeito que a mulher faz a mamografia, o homem vai no urologista, né, para prevenir o câncer de próstata, o câncer de mama. Também tem aqueles pacientes que, devido ao fato deles fumarem ou ter algum outro fator de risco familiar, eles precisam fazer o rastreamento do câncer de pulmão. Então, assim, eu acho que a população ainda está muito sem conhecimento dessa informação e, com isso, acaba que a gente tem o diagnóstico já muito tardio.
né? Então, realmente, o câncer de pulmão, ele mata muito, porque ele é uma doença agressiva, mas também ele é diagnosticado numa fase já muito avançada. E aí, realmente, a gente sabe, como todo câncer, quanto mais avançado o diagnóstico, pior as chances, menor as chances de cura. Doutora, e quais são os sintomas, né? O que é que a gente deve ficar alerta nesse sentido, para logo em seguida já procurar fazer os exames? Como é que a gente consegue tentar identificar isso o mais cedo possível? O câncer de pulmão, ele é um câncer relativamente silencioso, por assim falar, né? Ele, quando vai causar sintomas, normalmente ele já está muito avançado. Mas os principais sintomas de alerta seriam tosse, que é algo muito inespecífico, né? Às vezes a gente tem uma virose, a gente está tossindo, né? A maioria das causas de tosse nem seria por câncer de pulmão, mas é principalmente tosse, escarro com sangue, perda de peso, sem a pessoa estar fazendo regime. Então, a pessoa notou ali que perdeu mais de 10% do peso em 6 meses, e não está fazendo regime, não está fazendo atividade física, dificuldade de respirar. Então, tudo isso podem ser sintomas do câncer de pulmão. Mas se a pessoa está sentindo isso, muito provavelmente é porque já está muito avançado. No Covid, em que as pessoas fizeram muita tomografia, justamente por causa da doença do Covid, nós tivemos um diagnóstico mais alto. Muitas pessoas foram diagnosticadas com câncer de pulmão sem sintomas nenhum, porque estavam fazendo tomografia para o Covid. Então, a gente viu que essas pessoas conseguiram se curar. Então, eu acho que hoje é muito importante frisar. Você precisa conversar com o seu médico para saber se você tem indicação de fazer exames para rastreamento do câncer de pulmão. Pois é, doutora, e com relação aos diagnósticos, né? Eles estão sendo colocados, a senhora falou que é uma doença silenciosa. A partir do momento que é diagnosticado, ainda dá tempo? Quais são os tipos de tratamento que são feitos? Como é que a gente consegue ainda lutar contra essa doença que assusta tanto? Depende, o tipo de tratamento vai depender muito se o câncer está só no pulmão, se foi para o linfonodo ou se foi para algum outro local do corpo. Mas, de uma maneira geral, a cirurgia é o tratamento que realmente traz a maior possibilidade de cura. E a quimioterapia e a radioterapia também podem entrar junto com a cirurgia para tentar aumentar essas chances de cura. Basicamente, são esses 3 tratamentos principais para o câncer de pulmão. Em alguns cenários, em alguns tipos específicos, a gente consegue tratar até com comprimido no lugar da quimioterapia. E quais são, a gente falou o comecinho falando do vape, né? E também não esquecendo do cigarro em si, né? Que a gente sabe que poucas pessoas utilizam, né? Foi feita uma campanha muito forte, massiva nisso. A gente vê praticamente uma aqui outra acolá que fuma um cigarro comum, né? Infelizmente, a gente está vendo mais o vape, né? E está cada vez mais para as pessoas mais novas, né? A gente vê adolescentes usando, e de forma assim, não, aqui não tem por causa do cheiro, né? Do gosto, enfim. Pelo contrário, né? O que já foi identificado nesse tipo de vape, assim? Quais são os malefícios, digamos, das substâncias que já foram encontradas? O vaping, ele tem substâncias sabidamente carcinogênicas, ou seja, substâncias que causam câncer. O que a gente não tem muito claro ainda é com quanto tempo, qual o tempo de exposição. A gente não tem ainda, porque ainda é relativamente recente, né? É esse o problema. A gente fuma hoje para ter o câncer daqui a 10 anos. Então, esses estudos mais precisos, associando causa e efeito, muito provavelmente vai demorar um pouco para sair. Mas a gente sabe que a gente tem substâncias carcinogênicas nesses cigarros, a gente já sabe muito bem a relação de causa e efeito de fibrose, aquele pulmão fibrótico, nós já temos isso muito bem estabelecido, então é só uma questão de tempo. Eu acho que a gente precisa bater na tecla, sim, do vaping, com certeza, concordo demais. Eu não consigo te dar um dado muito preciso hoje, porque a gente não tem ainda, mas eu também sempre gosto de reforçar que o cigarro é a pior coisa que uma pessoa pode fazer para ela mesma, porque de vez em quando eu tenho um viés, eu sou oncologista, né? Mas de eu atender no consultório pacientes com câncer. Eu tenho um paciente hoje que ele tem câncer de pulmão, ele faz tratamento de câncer de pulmão e ele continua fumando. Então, o tabagismo, ele é uma doença. Ele tem que ser, e como uma doença, ele merece um tratamento. Tá? Então, eu acho que é isso que é importante as pessoas saberem,
E eu acredito que o vaping está caminhando no mesmo sentido. Eu acho que muito em breve a gente vai começar a ter que tratar também as pessoas que estão viciadas no cigarro eletrônico. Pois é, porque você vai falando num ponto importante, né? É uma doença, é um vício, né? Que por muitas vezes a pessoa assim, é só deixar de parar. Não é assim, né? Por muitas vezes você precisa fazer um tratamento mesmo intensivo, um tratamento mesmo de todas as áreas, multidisciplinar por vezes, né? Acompanhamento dessa pessoa tem que ser diverso, né? Para entender o porquê do vício, né? Para poder essa pessoa ser amparada e acolhida e, sobretudo, deixar essa prisão, né? Porque vício é prisão, né? Seja ele que vício for, né? Isso, exatamente. O vício realmente é uma prisão. Concordo muito. O tratamento do tabagismo ele precisa ser multidisciplinar, inclusive com psicólogos, com médicos especialistas nessa área, com medicações. Exercício físico ajuda muito. Mas assim, a maneira mais fácil é não começar. Então, se você não fuma, se você que está nos ouvindo hoje não fuma nem vape e nem cigarro, não comece que você vai ganhar muito tempo, vai economizar dinheiro, deixando de comprar o cigarro ou o vaping e economizando dinheiro com o tratamento também, com as sequelas que isso pode trazer. Se você que está nos ouvindo, infelizmente, né, tem o vício, tem a dificuldade de deixar, procure ajuda. Procure ajuda. A gente tem, inclusive, no SUS, tem muito posto de saúde que tem ajuda para pacientes que querem parar de fumar. Então, agora sim, tem que partir da pessoa, de entender o risco e ir atrás. É isso, doutora. Muito obrigada pela conversa. E fica aí o alerta para quem está assistindo, né? Cuide da sua saúde. Eu costumo dizer que saúde é o nosso bem mais precioso, né? E a gente só consegue identificar a importância dela quando a gente perde ou quando a gente deixa um tempo de ficar sem essa saúde, né? Que a gente ama tanto. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. E agora o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. A expressão CLT Premium está ganhando destaque nas redes sociais, especialmente no TikTok, onde usuários destacam os benefícios trabalhistas excepcionais oferecidos por algumas empresas, como academia gratuita, planos de saúde diferenciados, altos valores em vale-refeição e participação nos lucros. Sobre esse assunto, eu conversei com Raquel Ramos, ela é especialista em direito trabalhista. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço e por estar aqui presente, esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante nas redes sociais que a gente tem visto. Pois é, a gente tem falando muito a questão, eu sou uma que acompanha muitas redes sociais, né? Apesar de ter começado um pouco no offline, a gente vai se adaptando, né? E vai encarando as redes sociais também. Eu tenho visto muito isso, a turma mais nova, que a gente chama assim, né? Os jovens falando da CLT, às vezes, por vezes, dizendo que CLT não é legal e tudo mais, e aí falando sobre essa agora CLT Premium, né? O que de fato define isso, a questão do direito trabalhista sobretudo, e nessa discussão toda, né? O que está sendo mais levado em consideração? Pronto. De fato, a gente passou a ver esse movimento nas redes sociais, né, até como uma forma positiva de se trazer que a pessoa é CLT, mas é um CLT premium, né? E é quando os direitos que as empresas elas oferecem vão muito além dos direitos previstos na CLT, né? A CLT hoje, ela tem direitos obrigatórios como salário mínimo, 13º, férias, FGTS, que todos nós já conhecemos, é comum, né, de todos, mas as empresas passaram a dar um plus a mais, né? Então, quando as empresas oferecem vantagens adicionais, como planos de saúde abrangentes, né? Um vale-refeição maior do que o mercado de trabalho vem propondo, academias gratuitas, auxílio creche, auxílio cursos, faculdades, essas empresas passaram a ser chamadas, né, os seus colaboradores, como um CLT Premium. Pois é, e aí assim, isso levanta um debate com relação à questão da qualidade desse trabalhador, né? Do contrato, de como esse trabalhador está sendo inserido no ambiente de trabalho, né? Quando a gente fala sobre o premium, quer dizer que a gente está, não querendo dizer, mas já dizendo que o que existe é precário, né? E não era para ser assim, é isso? De fato, a partir do momento que a gente traz essa nomenclatura, né, na verdade, as redes sociais, elas passam ali a fazer uma diferenciação, né, de que aqueles direitos previstos comumente na CLT e são obrigatórios, eles já não são mais
estão somente eles necessários. O mercado, né, os trabalhadores, eles estão tendo direitos e necessidades a mais. Então, a gente percebe que veio até como uma forma também de com que o funcionário se sentisse mais atraído pelaquela empresa, sentisse mais necessidade de permanecer por um bom tempo naquela empresa, que traz a eles um pacote de benefícios mais vantajosos do que só a CLT vem prevendo. Raquel, a gente vê ultimamente, assim, conversando aqui no Destaques, com relação à questão da relação de trabalho, né? A pandemia, ela movimentou todos os setores no mundo inteiro, né? E no trabalho também não foi diferente, foi muito forte, impactou com relação à questão do trabalho híbrido, né? Do remoto, algumas funções e alguns trabalhos, né? Algumas pessoas que antes trabalhavam totalmente presenciais passaram a trabalhar online e aí por ali ficaram, né? E passaram a notar que não, se eu rendo a mesma coisa aqui, não deu necessidade de voltar para lá, né? E passou, a gente vê um movimento com relação aos profissionais mesmo desistindo de trabalhar em determinadas empresas, o tal do demitir o empregador, né? Dizendo assim, não quero ficar aqui porque não na minha rotina, no meu dia a dia, isso não condiz, né? E é um movimento diferente, porque antes era o contrário, né? O trabalhador ia até uma vaga determinada e o empregador, no caso, quem ia empregar, né? Ele dizia se a pessoa estava de acordo ou não. E esse movimento agora mudou. Como é que está sendo isso atualmente? Exatamente. Então, o trabalhador, ele passou agora a ter uma necessidade de valorização dos direitos trabalhistas, né? Ele busca por melhorias. A partir do momento que a gente vê que a CLT, ela não está mais normalizando o que a gente vê no nosso dia a dia, no nosso atual, que é a internet permitindo que a gente faça o home office, né? A internet permitindo que as pessoas não estejam mais presentes no dia a dia e até esses outros direitos que vêm também nesse pacote, né, de benefícios, traz um aumento geral no padrão desses benefícios e promove melhores condições de trabalho para esses trabalhadores. Então, acaba que a prática de benefícios, né, e essa questão depois do pós-pandemia, faz com que essas práticas possam influenciar de forma positiva nas negociações entre o empregado e a empresa, e inclusive também nas negociações coletivas, né? A partir do momento que o empregado ele busca o além da CLT, ele busca um adicional. Os sindicatos, eles também estão atentos a isso e passam a colocar esses direitos, né, esses pacotes dentro ali dos acordos e das negociações coletivas, justamente com uma busca de melhorar essas condições de trabalho que hoje o trabalhador está muito mais atento do que anteriormente. Pois é, falando nisso, a gente até tem esse movimento também, muitos influenciadores, né? E aí a gente, abrindo aqui o debate, muitos influenciadores têm falado sobre exaltando não ser CLT, né? Ah, eu não sou CLT, se eu fosse CLT, eu não, né? Exaltando o empreendedor, nada contra, pelo contrário, né? Cada um tem sua importância, né? Mas essa questão de desmerecer, digamos assim, quem é CLT, pode acabar por fazer com que esses direitos que já existem possam ser reduzidos cada vez mais? Existe esse risco? Na realidade, hoje o que eu vivencio, né, dentro dessa área do direito do trabalho é que esse movimento, né, de que esses direitos já não são mais suficientes, vão fazer uma pressão para que talvez a gente tenha uma mudança na nossa legislação trabalhista, né? A CLT é uma consolidação de leis do trabalho já bastante ultrapassado, né? E o trabalhador atual, ele tem percebido isso. Então, eu não acredito que a gente vai ter uma relativação de direitos, né? Pelo contrário, o empregado ele é tão importante, como você mencionou, quanto um empregador, quanto o empresário, né? Então, o que acredito eu que vai acontecer cada vez mais é uma pressão para que essa nova realidade que nós vivenciamos no mercado, ela passe a trazer também mudanças na legislação trabalhista. A partir do momento que muitas empresas até se adaptam para receber esses funcionários, né, fornecendo esse pacote de benefício, e isso se torna uma prática comum, esses benefícios eles passam, né, e podem vir futuramente serem incorporados pela legislação trabalhista. Então, talvez no futuro, ao invés de a gente estar falando, né, que são benefícios adicionais, é um plus, é algo a mais, na verdade vai ser
muito provável, né, quem sabe, obrigatório para que a lei ali ela tenha essa incorporação da realidade prática, né? Hoje os funcionários eles não querem realmente só o básico já não é mais vantajoso. Então eu acredito que essa evolução das necessidades na legislação ela vai ter esse impacto, né? Vai refletir numa perspectiva de mudança para o ajuste legal do que nós vivenciamos hoje. Na sua vivência no escritório, né, com relação à questão de direitos trabalhistas, você tem notado as pessoas mais empossadas desse direito? A informação está chegando, no caso? Sim, a informação chega, inclusive muitas vezes, dependendo até do tamanho da empresa, do porte, do setor, alguns funcionários até solicitam esses direitos, né? Eles têm essa necessidade clara, assim, que realmente precisam além do que está previsto na CLT. Então, alguns, onde há uma margem de conversa, negociação, alguns empregados, eles chegam a trazer para os seus gestores, né, para os seus supervisores, essa necessidade de uma melhoria no pacote de benefícios da empresa. Pois é, e aí nesse caso, quando, relembrando, né, quem está assistindo que acha que tem alguma irregularidade no seu local de trabalho, acha que tem algo, está sendo sentido lesado nesse sentido, né, o que deve fazer? Quais são os pontos a essa pessoa procurar ajuda? Bom, se o trabalhador ele se sente lesado, né, ele precisa realmente procurar um advogado para que ele possa dar assistência e verificar também se as informações que aquele empregado acredita, né, que possa ser realmente legal ou não possa estar de forma correta com a legislação, ela precisa fazer uma análise para que o empregado ele veja se ele vai ter uma necessidade, né, de quem sabe ajuizar uma demanda judicial contra aquele empregador, contra aquela empresa, ou se realmente para ele aquela situação ali ela está correta e não, né, e realmente a empresa ela cumpre com a legislação. Lembrando assim que também as empresas, né, elas não estão ainda obrigadas a aderirem a essa CLT Premium, né, a colocarem em prática pacotes de benefícios para os seus funcionários. Então, a regra geral é que embora aquele funcionário ele venha a comunicar para o seu empregador sobre uma necessidade a mais que ele ali identifica, o empregador ele ainda não é obrigado pela legislação, né? A lei não o exige que ele implemente medidas, né, mais benéficas. O que ele pode é dentro da realidade que ele vivencia, dentro das avaliações que ele faz, das preferências dos seus colaboradores, sentir esse movimento e passar a oferecer, né, benefícios que são mais vantajosos e façam a diferença para os seus trabalhadores, mas ainda não é uma prática de exigência. Mas caso esse empregador ele faça e ali ele não esteja, né, de forma correta, né, em conformidade com a legislação, o trabalhador ele tem total direito de buscar qualquer consultoria jurídica para que possa fazer a verificação dessa realidade que ele vivencia. E talvez seja até uma movimentação do próprio mercado, né, para poder atrair essas pessoas que estão, digamos, demitindo o empregador, né? Que diz, poxa, não estou conseguindo mão de obra qualificada para isso, vou começar a ampliar um pouco mais os benefícios para que essa pessoa fique com a gente, né? Acho que é uma movimentação que está acontecendo com relação a isso. Sim, perfeitamente. Na realidade, as empresas passam a aderir isso como uma forma de atrair, reter mais facilmente talentos, né? Você vê que empresas que colocam em prática esse pacote reduz a rotatividade, reduz o custo com treinamento, com recrutamento, muitas vezes até com demissões, né? Então, isso traz um movimento muito além. E a gente percebe também que esses benefícios aumentam a produtividade, aumentam a satisfação daquele trabalhador. Então, há uma positividade, né, para ambos, tanto o trabalhador ele é beneficiado, né, com essas medidas, como também o empregador ele é beneficiado, porque acaba havendo realmente uma melhoria naquele ambiente de trabalho e uma diminuição de custos eventualmente que ele passa a ter. Raquel, aproveitando tua presença aqui com a gente passou aí do Dia dos Pais, né? Mas falando nessa temática de pais, a gente está vendo empresas que estão avançando no sentido de aumentar a licença paternidade, né? Ver a presença e a importância do pai, né? Assim que a criança nasce. Tem sido ações positivas de diversos setores que a gente tem notado, né? Ampliando para um mês, ampliando para até 15 dias, enfim.
A gente, enquanto mãe, enquanto tiver, melhor, né? Porque a gente sabe a importância e sabe o rojão que é o comecinho. Então, assim, como é que isso você acredita que é uma tendência que vai se expandir? As empresas que estão fazendo essas iniciativas de, por exemplo, ampliar a licença paternidade nesse exemplo, né? Ela impulsiona o mercado a fazer a mesma coisa? Sim, perfeitamente. Vai acontecendo aquela pressão, né? Então, a empresa que ela traz esse benefício de aumentar a quantidade de dias da licença paternidade, acaba que ela traz um fator decisivo para aquele empregado ele ter a oportunidade de querer estar naquela empresa, querer fazer o diferencial, se manter, né? Faz com que o próprio processo seletivo ele acabe sendo realmente um processo seletivo com pessoas que estão mais qualificadas dentro do mercado, e isso faz com que o empregador, ele tenha mais funcionários que estão ali realmente querendo fazer parte daquela empresa, né? Então, é um fator extremamente positivo para uma empresa que escolhe, por exemplo, aumentar a quantidade de dias da licença paternidade, né? E falando também da questão da diversidade, né? Tanto de pessoas acima de 60 anos sendo retomadas ao mercado, né? Eu digo 40 anos também. A gente falando 40 anos, que muitas empresas, inclusive há um tempo atrás, sequer, né? Já não pensavam nisso. A gente está vendo uma movimentação contrária com relação a isso, né? E cada vez mais profissionais diversos, né? Diversos grupos fazendo parte dessa empresa, né? O que de fato essa empresa pode ganhar, o que de fato o próprio empregador e o mercado como um todo, tendo um público diverso dentro da empresa também, né? Não só olhar para fora. Muitas vezes você diz assim, eu sou diverso, eu visto a bandeira da diversidade, mas quando você vai ver dentro, no quadro de funcionários, ou são pessoas somente brancas, ou são pessoas cis, ou são pessoas que não têm deficiência. Então, quando você vai ver, é meio discrepante nessa realidade. Elas estão puxando para si, isso também é positivo, tanto para quem está dentro como fora também? Com certeza. As empresas hoje elas estão passando a ter mais essa visão, né? A gente não via de fato esse movimento anteriormente, mas quando a gente fala até de empregados, né, com acima de 40, acima de 50, você vê que a empresa ela tem uma expectativa até de ganhar mais experiência daqueles funcionários. E com relação à diversidade, da mesma forma, né? Uma empresa que tem como prática, né, ter a diversidade entre os seus funcionários, ela sabe que no dia a dia, né, no atendimento aos seus clientes, na realização de vendas de seus produtos, ela vai estar colocando em prática também essa igualdade, né, entre todos. Então, é uma prática que algumas empresas passaram a ter e são só realmente situações positivas, né? Porque o que a gente vivencia é que quanto mais aquela empresa né, vivencia uma relação positiva entre seus empregados, mais positivamente ela vai ter no fornecimento de serviços, produtos, né? Então, há uma positividade realmente para as empresas nesse sentido. Joia, Raquel, muito obrigada pela conversa, adorei conversar com você e a gente falar um pouquinho sobre um assunto tão importante, né, que é falar sobre esse movimento novo agora, e a gente espera que seja bom para todo mundo, né, a gente consiga crescer. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço aqui pela possibilidade de falar sobre esse tema. Realmente é um tema muito feliz, inclusive, de se tratar, né? Porque acho que ambas as partes saem ganhando. Então, eu agradeço bastante pelo momento. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, até uma próxima oportunidade. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia e Angiologia Vascular está com uma campanha para informar sobre os cuidados com a saúde vascular. É a campanha Azul e Vermelho. A gente vai saber mais detalhes agora com Juliana Alfaia, ela é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia e Angiologia Vascular aqui do Ceará. Doutora Juliana, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques para falar desse tema importante que é a saúde vascular, né? A gente está nesse mês de agosto que fala um pouco sobre a importância de se pensar, de se olhar um pouco mais para o nosso corpo, né? Como é que a gente pode cuidar dele de maneira assertiva, né? E que a gente consiga garantir saúde. Primeiramente, obrigado pelo espaço, né? Em nome da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Regional Ceará, eu agradeço para a gente conseguir conversar um pouco mais sobre isso, porque atualmente no Brasil a gente pratica muito a medicina curativa, né?
mas nós brasileiros não temos o hábito de praticar a medicina preventiva, e é sobre isso que o check-up vascular vem trazer, né? A gente tenta reavivar esse cuidado que o paciente deve ter com ele mesmo, né? Tanto para a identificação de fatores de risco que possam levar a doenças cardiovasculares, quanto aquelas pessoas que já têm a própria doença, né? Diabetes, hipertensão, ajudar essas pessoas a evitarem as complicações que essas doenças de longo prazo trazem para a vida deles. Pois os sintomas que a gente pode identificar, né, quem está assistindo em casa, com relação aos sintomas do que pode sinalizar que não está indo tudo bem. A perna coçar, isso também pode identificar? O que a gente pode prestar atenção nesse sentido? Bom, a nossa especialidade é uma especialidade muito diversa, né? Então a gente trata de vários problemas de saúde, artérias, veias, artérias de todo o corpo, com exceção do coração, né? Então os sintomas também são diversos. A gente precisa direcionar, mas a grande maioria maciça dos pacientes nos procura por conta de dor nas pernas. Essa dor pode ser por conta de problema venoso, ela pode ser por conta de problema arterial, só que as características da queixa é que fazem a gente enveredar por um caminho ou por outro, né? Se o paciente tem dor ou incha quando caminha, quando está parado, se tem feridas, se tem alterações de pele, né? Então, tem algumas coisas que a gente observa na história do paciente e no exame físico, e na verdade esse é o mais importante para a gente poder direcionar até para pedir os exames que sejam complementares. E a senhora falou com relação às pessoas que chegam com queixas de dores nas pernas, né? Geralmente vem junto com o inchaço, há essa presença de inchaço também nas pernas. A gente passa muito tempo sentado, né? No trabalho, há pouco chega em casa, tenta esticar um pouquinho a perna, mas parece que não é suficiente, né? Vem essa ligação junto com o inchaço? Com certeza. A gente sabe que a vida moderna ela trouxe alguns hábitos que antigamente, uns 40 anos atrás, não eram rotineiros, né? Então, hoje as jornadas de trabalho são mais longas, existe a questão do home office, que trouxe muito benefício para muita gente, mas nada é perfeito, né? Também traz alguns malefícios, né? As jornadas de trabalho intermináveis, os hábitos de vida, apesar de que as pessoas estão começando a redescobrir, né, os bons hábitos de vida, mas ainda assim tem uma boa parte da população que ainda não sabe exatamente que precisa fazer uma atividade física e qual seja a atividade física direcionada para a faixa etária, para as suas necessidades, se ela já tem perda de massa muscular, se o problema é exclusivamente dos vasos, sejam arteriais ou venosos. Mas as dores e os inchaços, elas estão mais ligadas a distúrbios venosos. É a grande maioria maciça dos pacientes que frequentam o consultório do cirurgião vascular por conta dos problemas venosos. Isso aí independe de classe social. São todas as classes sociais. A gente sabe que alguns pacientes são mais acometidos por doenças arteriais, às vezes até pela dificuldade de conseguir chegar até um especialista, a gente já trata esses pacientes numa fase mais avançada, mas de uma forma geral, a grande maioria apresenta sintomas linfovenosos, que são esses sintomas de dor, inchaços, coceiras, formigamentos, aquela sensação de peso nas pernas no final do dia. Doutora, com relação à obesidade, né, qual é o papel que essa doença pode ocasionar no aumento, né, nessa sensação de inchaço, na falta de circulação do sangue no corpo? Qual é esse ponto que a obesidade pode interferir? Pronto, a gente tem algumas leis da física que regem, né, toda o pensamento, o raciocínio lógico na angiologia e na cirurgia vascular. Então, o peso, ele é um contraponto, ele é uma força física, um vetor da física que está contra o fluxo sanguíneo, né? Então, o fluxo venoso, que recolhe todo o sangue, que já entregou os nutrientes para os organismos, para os órgãos e para os tecidos, ele sai recolhendo, às vezes sai recolhendo esse sangue para levar de volta para o pulmão e começar tudo de novo, oxigenar e entregar os nutrientes e o oxigênio para os tecidos. Então, o peso, quanto maior o peso, maior a dificuldade também da gente conseguir fazer esse sangue venoso voltar para onde ele tem que voltar, que é para o pulmão. E aí, nesse caso, a prática de exercício, né, é essencial. A gente
conversa muito aqui no destaque sobre essa importância, né? Antes se fala muito assim, isso é luxo, né? Eu posso faltar. Não, pelo contrário, a atividade física ela tem que ser colocada na nossa rotina como ir para o trabalho, como escovar o dente, né? A gente tem que olhar dessa forma para a atividade física, né? Com certeza. Inclusive, existe um manual da Organização Mundial de Saúde que eles fazem uma preconização de acordo com as faixas etárias do volume de atividade física que cada um deve fazer. Os idosos, os adolescentes, as crianças, os adultos jovens, né? Não menos do que aquela quantidade de minutos semanais, e depende também da intensidade do exercício físico. A gente sabe que alguns exercícios físicos eles são mais indicados para algumas faixas etárias do que outros, né? Por exemplo, a musculação. Quando eu falo de musculação para os meus pacientes, pronto, aí a gente fica de mal, porque a maioria dos pacientes não gosta de fazer, mas tem que ser um hábito, porque depois de uma certa idade é um fato que a gente perde massa magra, que é massa muscular, e isso interfere diretamente tanto na saúde dos vasos quanto na mobilidade do paciente. E tem várias estatísticas aí que falam que não só as doenças cardiovasculares, mas as pessoas acima de 50, 60 anos, elas sofrem mais por conta de mobilidade e quedas. E é uma parcela bem expressiva da população que desenvolve complicações relacionadas a essa questão da mobilidade. Pois é, e aí com relação à idade, né? A senhora falou da importância do exercício para cada idade, né? Quando a gente fala da criança, é necessário que essa criança se movimente, né? E ao passar do tempo a gente vai parando a vida, né? Começa movimentando muito, depois vai parando, até o momento que a gente acaba não fazendo tanto exercício assim. No passar da nossa vida, assim, a importância desse exercício para esse corpo, né? Um corpo que se movimenta, ele tende a bombear mais sangue para o corpo e aí o próprio organismo passa a se identificar e a funcionar melhor? Com toda certeza. A gente tem que pensar no corpo como se fosse um grande encanamento. É um sistema fechado, contínuo, né? Então o sangue não vai parar. Ele continua sendo bombeado, né, de forma ininterrupta. Mas a gente tem que lembrar que cada vaso do organismo ele tem uma característica. As artérias têm a sua característica, tá? São vasos menores, mas são vasos que têm uma pressão maior de sangue, porque são pulsáteis. E as veias não, as veias são vasos que têm um calibre maior, são mais complacentes, porque elas foram feitas para carregar uma quantidade maior de sangue. Então o fluxo também é menor, né? O fluxo dentro das veias é menor. Então, baseado nisso, a gente precisa manter-se fisicamente ativo, porque você diminui a inflamação corporal, porque o corpo ele libera várias toxinas quando você não dorme bem, quando você se alimenta mal, e quando você fica mais tempo parado. Isso aí gera uma inflamação crônica. Existe até um conceito atual chamado inflammaging, que é falando sobre os pacientes que são cada vez mais jovens e acometidos por doenças inflamatórias. E isso está muito ligado com os nossos hábitos de vida, né? Então, a gente precisa manter-se fisicamente ativo, faz parte do processo para uma vida saudável, porque para você diminuir aquela inflamação de baixo grau a longo prazo. Pois é, e a ingestão de água, doutora? Qual a importância de você ingerir água para o seu organismo, né? Para a gente beber aqueles 2,5, 3 litros, depender do peso da gente, né? O que de fato a água pode ajudar no nosso funcionamento do corpo? Bom, assim, todos os tecidos do corpo, eles não só os vasos, né? Mas eles precisam de água como ou uma fonte de transporte, ou com um meio para reações químicas, né? Então, a água é o principal, é o primordial, na verdade, né? Sem a água, músculos não funcionam direito, você fica mais sintomático, as pessoas têm mais dor de cabeça, têm dificuldade de dormir, pode ter insuficiência de alguns órgãos vitais, como o rim, né? Então, a água é o centro de tudo, né? A grande maioria das pessoas não faz uma ingesta de água adequada, né? E com o passar do tempo, com a idade, nós vamos perdendo alguns receptores que fazem dar aquela sensação de sede, né? Então, os idosos, normalmente, eles não sentem tanta sede, mas não quer dizer que eles não fiquem desidratados. Os extremos de idade, crianças e idosos, eles são mais propensos aos efeitos da desidratação um pouco mais severa, justamente por conta de serem mais sensíveis.
sendo que os idosos eles têm essa dificuldade de sentir sede por conta de alterações neurológicas. Então, a gente tem que ter muito cuidado na oferta de líquido, inclusive os cuidadores precisam observar as famílias, que às vezes o seu idoso ele tem ali um problema fácil de resolver, mas acaba fazendo uma complicação importante que pode até trazer um prejuízo para a vida dele. Pois é, ser o chato do rolê, digamos assim, né? Sempre tá lembrando filho, filha, avô, avó, mãe, pai, enfim, sogra, sogro, né? Olha a garrafinha de água, beba a sua aguinha, nunca é demais, né? Não, e deixar à vista, ó, eu tô aqui com a minha, tá na minha frente. A minha garrafa Então, tá se a aqui do gente não lado deixar à também. vista, não toma, né? A minha aqui do lado tá do ladinho também, porque aqui é frio e aí que pede mais, né? A gente às vezes nem sente que tá com sede, né? É verdade, porque a gente tem muita perda insensível, né? A gente, quando fala, quando respira e quando transpira, também perde líquido. Então, essas perdas insensíveis aí, que é o que a maioria das pessoas não conta, elas acham que a gente só tem que repor a quantidade que a gente perde. Mas não, a gente também, agora mesmo, nessa conversa, nós estamos perdendo líquido. Então, ainda mais numa cidade quente como é a nossa, então a perda insensível ela é muito maior. Então, essa reposição de água precisa ser realizada com certeza. Pois é, e com relação às mulheres na menopausa, né? Nesse período já de menopausa, é importante também. O que é mais recomendado, né, com relação à questão da perda de massa magra, né, do risco de fraturas e também da prática de exercício? É sempre aquela regrinha, é isso? Exato. Então, eu costumo até brincar com os meus colegas que trabalham comigo da ginecologia, que existe uma população de mulheres que assim, não é que esteja sendo negligenciada, mas talvez não esteja sendo observada, que são essas mulheres 40 a mais. Né? Então, antigamente, né, uns 40, 50 anos atrás, a nossa expectativa de vida não era tão grande. Mas hoje em dia, a gente praticamente vive o dobro da idade que antigamente se vivia. Então, os tempos estão mudando, os conceitos estão mudando. Então, existem algumas populações de pacientes que merecem uma atenção especial e as mulheres acima de 40 anos merecem uma atenção especial. Porque a gente tem uma composição corporal diferente do homem, digamos assim, menor. Né? Então, nós temos menos massa muscular, nós temos menos massa óssea, que os dois são massa magra. Né? A gente tem menos massa óssea porque, afinal de contas, a gente perde cálcio todo mês durante o ciclo menstrual. E aí, a osteoporose é muito mais frequente nas mulheres do que nos homens. Então, a prevenção tem que começar muito cedo, né, para fazer reposição de vitaminas e sais minerais que são importantes no metabolismo das vitaminas essenciais, né, A, D, E, K, né, na reposição de alguns elementos como ferro, que a gente também perde na menstruação, como cálcio, né, como derivados da vitamina C, que são antioxidantes, que diminuem a inflamação no organismo, mas principalmente a reposição da massa muscular que está sendo perdida. Porque as mulheres elas são mais acometidas pela sarcopenia, que é a perda de massa muscular, né? Na verdade, elas são acometidas mais cedo. Os homens, eles são acometidos de uma forma mais severa, porque o homem tem uma tendência a deixar para depois os cuidados. A mulher é um pouco mais cuidadosa. Mas em questões de tempo, de cronologia, as mulheres são acometidas primeiro. Tá, joia, doutora. Muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, e até a próxima. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.